Girassol Jornal, terça-feira, boa noite, bem-vindos. Atraso salarial, funcionários da Tecol prometem paralisar serviços a partir da manhã. Benguela, detidos pela Polícia Nacional, cidadãos acusados de desvio de material de pesca avaliado em mais de $40 mil. Luanda, histórias marcantes, cidadãos de maior idade que vivem sem documentos de identificação. Jornada de campo em Luanda, Presidente da República constatou obras da futura Casa das Artes e Centro de Convenções. Distúrbios anti-imigração em destaque. Em Espanha, autoridades anunciam a detenção de 13 pessoas. Girassol Jornal, terça-feira, 15 de julho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Funcionários da Tecol, a empresa de transporte coletivo urbano de Luanda, prometem paralisar os serviços a partir de amanhã. Em causa está o alegado não cumprimento do salário acordado na ordem dos 45%, neste caso, o aumento salarial. Os funcionários da Tecol prometem paralisar os serviços nesta quarta-feira. Os colaboradores apontam o não cumprimento do pagamento salarial, com o respectivo aumento na ordem de 45%, atualização de categorias e subsídios como base para a greve. Facto este que os trabalhadores, já frustrados, sentiram a necessidade de levantar a suspensão da referida greve, fazendo com que ela tome lugar no dia 16 do mês em curso. Estamos a falar no dia da manhã, quarta-feira. Também é verdade que a greve é um exercício que, não obstante ser legal, nós, enquanto trabalhadores, não somos a favor dela, no caso em concreto. Mas, infelizmente, também não fomos nós que criamos as leis deste país. Apenas 12 autocarros estarão distribuídos em diferentes pontos de Luanda enquanto perdurar a greve. Tanto mais é que, até a presente data, as direções que compõem a empresa Tecol já criou condições para os técnicos que vão trabalhar ao longo deste período. Dar nota que daquilo que é os 20% das viaturas que vão circular a nível da província de Luanda, serão 12, onde, por sinal, estas 12 serão distribuídas em algumas rotas de acordo com o posicionamento que vai ser feito pela área que corresponde, no caso que é o Centro de Controle Operacional da base Viana. Sem data para o levantamento da greve, o sindicato fala ainda de 2 meses sem salário. Mas, infelizmente, os trabalhadores que estão há quase 2 meses sem salários não têm qualquer alternativa. Nós temos colegas que estão endividados com os bancos e os bancos, naturalmente, que nesta fase estão a cobrar os juros de mora. Nós temos colegas que se endividam nos mercados financeiros informais com créditos, ou seja, com juros de mais de 50%, que praticamente não vão receber salários para manutenção doméstica, mas sim para pagar os atrasados. Conversações para o levantamento da greve, que iniciou no ano passado, já foram mantidas. Porém, o sindicato diz que o Ministério dos Transportes não honrou com o compromisso. Fomos mesmo fintados para aquele que nós achamos ser o nosso ente direto, que é o Ministério dos Transportes, mas ainda assim nós não nos fechamos. Nós voltamos novamente a um contacto por via do Conselho de Administração, contacto este que permitira que todos os esforços estavam a ser feitos no sentido de se fazer o pagamento ainda de forma antecipada. Mas, como disse, infelizmente eram apenas contactos, infelizmente não havia vontade de facto de se ultrapassar a situação. A Polícia Nacional em Benguela deteve no início desta semana um grupo de cidadãos acusados de roubo de material de pesca avaliado em mais de $40 mil. Parte dos implicados pertence ao corpo de trabalhadores da empresa pesqueira Vimar e Filhos, do município da Baía Farta. Estes materiais são de pesca industrial e estão avaliados em mais de $100 mil.
Os objetos valiosos atraíram os guardas, que procuraram formas de extraviar os equipamentos, passando por cima do teto deste armazém, onde são guardados todos os materiais da Vimar e Filhos. Dos implicados estão envolvidos o pai e o filho, que viram frustrada a ideia de roubarem estes equipamentos. O plano só estava assim, só estava assim para um dia. Depois, ontem, pronto, o plano chegou, fizemos o primeiro dia e o primeiro dia de tirar, o primeiro dia de ser apanhado. Essa é a quarta ou a quinta vez? É a primeira. É a primeira vez. Mas fizeram esse plano porque o que é que lhe levou a fazer esse plano? É fome. Este cidadão, filho do Cabecilha, no caso seu pai, foi envolvido no roubo por meio desta motorizada, que serviu de transporte do material já apreendido pela polícia. Isso. Se eu vou deixar minha mulher e meus filhos lá para ver se meter num guingo assim. O pai mesmo que me fez entrar. Como? O pai que me... porta? Sim, o portão. Meu erro foi esse, mas como eu velho, mandou chamar, então tem que vir. De acordo com o proprietário da empresa Vimar e Filhos, o material roubado está avaliado em mais de $40.000, usado essencialmente para pesca em alto mar. Acho que estão avaliadas mais ou menos aí a cerca de $40.000, o material que lá está. Redes, cabos e fios de remenda. Presume-se que sejam mesmo os guardas? Presume-se que não são eles mesmos. É a segurança que fez isso. Pelo que nos é dado a perceber, não é a primeira vez, porque o material em falta não é aquele que está na unidade. Os acusados encontram-se nesta altura sob custódia da Polícia Nacional para os devidos trâmites legais, de acordo com o comandante municipal da Baía Farta. Os mesmos são funcionários do estaleiro Vimar e Filhos. Então, foi tudo agendado perpetrado com o chefe da segurança. O chefe da segurança, em 17, manteve contato com outros 2, que totalizava 3, e às 21 horas fez entrar a motorizada que transportava os meios. Como já era combino dos mesmos, o chefe da segurança não se importou em chegar até o armazém. Limitou apenas em ficar na parte da entrada ou saída. Enquanto que um dos segurança foi da parte traseira do estaleiro, conseguiu escalar, usou uma chave número 10-8 para poder desapertar os grampos que se encontravam nas chapas, e ali ele conseguiu introduzir-se no armazém, ou no estaleiro. Cidadãos em Benguela acusados de roubo de material de pesca industrial no município da Baía Farta, avaliados em mais de $40.000. E falamos agora de identificação e registro civil com casos marcantes constatados pela nossa equipa em Luanda. Cidadãos de maior idade que vivem sem documentos de identificação pessoal. A Vinícius Mateus traz na reportagem a seguir histórias de pessoas que até são chefes de família nessa condição. Muitos são os cidadãos que ainda não possuem o bilhete de identidade em Angola. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, encontramos Venâncio Manuel. Ele perdeu os pais aos 5 anos, foi viver com as tias e estas não trataram o seu registro ou assento de nascimento. Hoje, com 32 anos, vive a realidade de não ter documento. A escola nós estudamos lá naquelas áreas da aldeia. Estudamos a primeira classe, a terceira classe. Estudamos mesmo assim com a certidão da igreja. Estamos sempre na luta de bilhete médio. São muita gente que estão ali, não estão conseguindo, principalmente nós que não temos assento de nascimento, é mais pior ainda, tem que ser assento de nascimento, depois lá vamos na identificação, fazer o tratamento do bilhete de identidade. Até lá eu não conhecia meus pais, cresci com as tias, sim. Lá me explicaram que tem que fazer um registro, não sei que, lá também as tias se perderam também de novo. Na mesma situação encontramos Marcela Paixão, de 37 anos, mãe de 3 filhos e sem bilhete de identidade. Ela conta que os pais não trataram o documento porque na altura a avó tinha morrido. Só estava faltando mesmo para ir buscar a cópia do bilhete do avô. E também aconteceu que no mesmo mês que ela faleceu. Já tratei alguns documentos, só está faltando já o bilhete para sair. Com apenas 17 anos e morador de rua, Alfa Adão
explica que não conheceu o pai biológico e que o padrasto não quis registrá-lo por não ser filho dele. Nasci no Quicolho, cresci no Rameiro, saí do Rameiro, vim no Camama. Aí do Camama, minha mãe se manteve como padrasto. Fiquei com o meu padrasto muitos anos. Depois saí do meu padrasto também não conseguiu me tratar bilhete, porque sabendo que eu não sou filho dele, meu padrasto não me gostava. Depois daí saí de casa, vim na rua. O bilhete de identidade é um documento crucial para atos cívicos. A falta deste documento impede o acesso a serviços financeiros, educação e saúde. Augusto Anastácio disse que teve que desistir da escola por falta do bilhete. Não, bilhete não tem. Não, nunca tentei. Sei que o bilhete é muito importante para um ser humano. E a escola eu desisti, a minha classe onde eu desisti é sexta. Isso é verdade, eu desisti na sexta classe. Em 2020, o Estado angolano aprovou a Lei de Alteração ao Regime Jurídico de Identificação Civil e Emissão do Bilhete de Identidade. A lei permite que qualquer cidadão nacional, sem certidão ou assento de nascimento, possa tratar o BI a partir da apresentação do cartão eleitoral. Mas, segundo Venâncio, por 2 ou 3 vezes tentou tratar o documento e que, por falta de assento, encontrou muitas dificuldades. Dificuldade de identificação, mesmo que não está a fazer documento pessoal. Já tentei várias vezes a identificação de São Paulo e lá não vi boa resposta certa. Não cheguei no ponto de fazer o registro. Só no assento não consegui. Fui lá mesmo na identificação, disseram que não. Aqui você primeiro tem que fazer o assento, depois do assento você pode vir aqui. A gente pensa mesmo nisso, é que a dificuldade é essa, você vai lá, não tem bom entendimento lá de te atenderem, sempre tem que ir lá com valor, alguns valores assim máximo, sempre dão volta, as pessoas sempre ficam com aquela dificuldade sempre. A solicitação do BI ou registro de nascimento pela primeira vez continua a ser feita de forma gratuita nos postos de identificação, mas se o cidadão se dirigir à SIAC, terá de pagar pelo menos 2.000 kwanzas. Dívida com a China. Contas do primeiro semestre. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República visitou nesta terça-feira as obras da futura Casa das Artes, edifício que vai albergar o Palácio da Música, Teatro e Casa do Artista. As obras tiveram início em 2023. Uma nova era, com olhos na transformação e desenvolvimento da cultura angolana. O espaço histórico de Angola ganha com a edificação do Palácio da Música, Teatro e Casa do Artista um novo significado. Quando concluídas as obras de requalificação da antiga Assembleia Nacional da República de Angola, o novo espaço é cotado para dinamizar a arte e cultura nacional. Ao visitar as obras, João Lourenço acompanhou de perto o processo e as fases subsequentes do projeto. A forma é uma inscrição, onde os artistas possam mais tarde descontar, portanto, para o seu apoio social futuro. E, posteriormente, são os 80 quartos que temos aqui reservados com qualidade para terem alguma assistência médica, alguma assistência medicamentosa também, mas, sobretudo, é uma casa de repouso. Porque o que não quer dizer que eles não possam sair daqui e estar com as famílias, etc. Mas estão ao lado, precisamente, do melhor casa de espetáculos que nós vamos ter no país. E, portanto, isso lhes permite, portanto, ver espetáculos, estarem animados e, portanto, dar-lhes uma velhice como artistas melhor do que estarem, por exemplo, no asilo ou estarem abandonados, que não é isso que nós queremos e que muitas vezes acontece com os artistas que deram muito do seu melhor, que têm um reconhecimento social muito grande, mas depois acabam na mendigância e não é isso que nós queremos. Que o artista tenha a dignidade que merece. Orçado em 85 milhões de dólares, o projeto é conduzido pelo grupo israelita Mitrelli e visa devolver o espaço à cidade como um local de cultura e lazer. Entre as principais valências, o espaço vai contar com salas de espetáculo, com 620 lugares, salas de formação e workshops, teatro, música, dança, espaços desportivos e residência de 80 lugares.
para os artistas. Este Palácio da Música vai ter desde cenógrafos, encenadores, desde os indivíduos que têm que organizar toda a agenda cultural para se desenvolver aqui. Vai ser o local onde as orquestras, temporadamente por temporada, vão desenvolver as suas atividades e as pessoas vão assistir e vão, sobretudo, conhecer cultura. E isto motiva as pessoas. O sonho de qualquer artista futuramente vai ser exibir-se aqui. Os nossos artistas, os nossos fazedores de artes no seu todo, sempre precisavam de um espaço que de facto dê uma dignidade muito grande. E é aí que a projeção da Casa de Arte contém as valências necessárias para que, na verdade, Angola tenha uma infraestrutura que valoriza todo o esforço, todo o saber que os fazedores de artes têm. Bem, em termos de perspectiva, a Casa de Artes, nós temos a perspectiva de final de 2026, temos, vamos aí dizer, mais de 17, 18 meses de trabalho aqui e o cronograma aponta que nós podemos chegar lá sem dificuldades nenhuma. A antiga Assembleia Nacional de Angola, localizada em Luanda, foi inicialmente o Cine Teatro Restauração, um edifício construído durante o período colonial. Após a independência, em 1975, o espaço foi convertido em Palácio dos Congressos e sede da Assembleia Nacional. A construção ocorreu entre 1946 e 1952. Após a independência, o espaço passou a abrigar a Assembleia Nacional, sendo utilizado como local de trabalho dos deputados até 2015. Também nesta terça-feira, o chefe de Estado constatou o grau de execução das obras de construção do futuro Centro de Convenções, que está a ser edificado na zona da Chicala, município de Ingumbota. Quando for concluído, o Centro de Convenções vai contar com uma sala de eventos com capacidade para 3.000 pessoas e uma sala protocolar com capacidade para albergar 60 presidentes e chefes de governo, entre outras valências. A infraestrutura de iniciativa governamental está a ser erguida com o objetivo de albergar eventos políticos, diplomáticos, económicos, culturais e comerciais, desde nacionais a internacionais. O presidente da República, João Lourenço, visitou demoradamente a obra que começou a ser edificada em 2023 e que tem previsão de término para outubro deste ano. Durante a visita guiada, o chefe de Estado recebeu explicações do ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, e dos responsáveis pela empresa encarregada da execução da obra, a Alfer Metal, sobre o andamento da empreitada. Avaliada em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos, a infraestrutura está a ser construída numa área de 72 mil metros quadrados. Trata-se de uma infraestrutura muito grande. Como vimos, em termos de área, ele chega a 72 mil metros quadrados, dividido, obviamente, quase 50 mil, que é o centro em si, a edificação, e o lugar de estacionamento, estamos à volta de 20 e tal mil metros quadrados em si. Uma infraestrutura que vai albergar 3.000 pessoas, em termos da sala principal, do anfiteatro, para grandes atos, e uma plenária para 375 pessoas. Um parque de estacionamento para cerca de 700 carros. Bem, obviamente não temos no nosso país uma infraestrutura deste nível. Daí que impunha-se que Angola tivesse uma infraestrutura deste nível. O Centro de Convenções está incluído no projeto Lundo, que significa De Luanda para o Mundo, uma iniciativa ampla de desenvolvimento turístico e urbano que vai comportar hotéis, terminal marítimo, museus, campo de golfe e ainda um polo universitário. Assiste-se aí a uma boa combinação da visão do investimento privado e do investimento público. Ou seja, o Estado em si precisa das infraestruturas, nesse caso hotéis, restauração, vai-se requalificar toda aquela área verde, que obviamente não podia haver uma maior simbiose entre o investimento privado e o investimento público e resultará numa infraestrutura que dá uma dignidade muito grande
que Angola já precisava há algum tempo. A construção do centro de convenções e da ponte que vai interligar a zona da Praia do Bispo à Chicala permitiu até o momento a criação de 3.000 postos de emprego. De acordo com previsões oficiais, uma vez concluído o projeto, poderá gerar cerca de 7.000 postos de trabalho diretos, contribuindo significativamente para a dinamização econômica e turística da capital angolana. E foi recebido na tarde desta terça-feira no Palácio da Cidade Alta pelo Presidente da República, o Príncipe Harry Charles, que está em Angola com o propósito de fortalecer o trabalho desempenhado pela sua instituição, ligada a tarefas de desminagem. No Palácio da Cidade Alta, Harry foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, com quem manteve um encontro breve para abordar, entre outros assuntos, sobre a presença do projeto em Angola. A chegada de Harry em Angola consiste em estimular apoio financeiro do governo angolano com o propósito de atrair mais parceiros nacionais e internacionais e contribuir para os esforços de desminagem, inclusive levando o governo de Angola a reafirmar o seu comprometimento financeiro. Esta é a segunda vez que o Príncipe Harry visita Angola e deverá permanecer em território angolano por 3 dias para persuadir potenciais parceiros para dar seguimento ao trabalho de desminagem, um projeto que sua mãe, a Princesa Diana, levou a cabo enquanto esteve viva. Diana, que também visitou o país para promover a causa em 1997. Na sua primeira visita ao Duque de Sussex, reconheceu a determinação dos angolanos no processo de desminagem e visitou áreas impactadas pelas minas, como o Ambo, onde também visitou o centro ortopédico, que passou a se chamar Princesa Diana. O esforço contínuo para remover minas terrestres e outros explosivos remanescentes de conflitos passados tem os objetivos voltados na garantia da segurança pública e facilitar o desenvolvimento e o uso seguro das terras para agricultura, construção de infraestruturas e outras atividades. O programa enfrenta desafios como a falta de financiamento e a extensão do território afetado, com prazos sendo ajustados ao longo do tempo. Angola reduziu em 2.000 milhões de dólares a dívida com a China no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados divulgados pela Unidade de Gestão da Dívida Pública nesta terça-feira, durante a apresentação do balanço do Plano Anual de Endividamento no primeiro semestre. O país iniciou 2025 com um estoque de 10.000 milhões de dólares com seu maior credor, a China, e fechou o semestre com cerca de 8.000 milhões de dólares, que para o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública, Dorivaldo Teixeira, sinaliza uma trajetória descendente no endividamento externo. Nos últimos anos nós temos vindo a conseguir reduzir a exposição à dívida com a China, sobretudo a dívida colateralizada ao petróleo. Iniciamos o ano com cerca de, há 2 anos atrás estamos com cerca de 10.000 milhões de dólares. Atualmente, ao fecho do semestre, nós estamos a cerca de 8,9 mil milhões de dólares. A nossa perspectiva é que provavelmente até o final do ano essa dívida esteja no limiar dos 7,5 mil milhões de dólares. O responsável, que fazia a apresentação do balanço do Plano Anual de Endividamento 2025, realçou, no entanto, que apesar dos indicadores animadores, o processo requer ainda vigilância contínua, dada a elevada exposição ao risco. São animadores, exigem ainda assim monitorarmos, porque a nossa dívida tem alguns elementos de risco que têm que ser monitorados, por exemplo, a exposição muito alta à moeda externa e por aí fora. No fundo, nós temos que manter-nos disponíveis para emprestar o máximo do nosso saber para os desafios que vamos enfrentar. Dorivaldo Teixeira frisou, por outro lado, que a redução faz parte de uma linha de consenso entre os dois países, com o objetivo de mitigar a dependência mútua, onde a perspectiva é reduzir a exposição que Angola tem com a China e vice-versa, para também normalizar a relação entre ambos os países e aumentar a confiança. Tínhamos dificuldade, inclusive, em contratar novos financiamentos de origem chinesa. E o que tem estado a acontecer é que já há sinais de abertura nesse sentido. O financiamento para a rede de banda larga do país é financiamento chinês. Há um financiamento que está em perspectiva, que é para um sistema de educação digital, permitir que se possa fornecer educação nas zonas mais recônditas do país.
também é financiamento chinês. Então, no fundo, basicamente, a redução da exposição permite que a relação seja feita de uma forma mais equilibrada. O Estado angolano já desembolsou cerca de 5 mil milhões de dólares em serviço da dívida externa. O relatório apresentado nesta terça-feira indica ainda que o endividamento interno tem sido utilizado como alternativa para cobrir despesas do Orçamento Geral do Estado, enquanto o financiamento externo está a ser canalizado preferencialmente para projetos de investimento público. Em relação ao mercado internacional, Angola prepara-se para honrar um vencimento de eurobonds avaliado em 874 milhões de dólares até novembro deste ano. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado realizou nesta terça-feira em Luanda mais uma sessão no âmbito do processo de privatização de várias unidades hoteleiras da rede IU e BINA, através do concurso limitado por prévia qualificação. O leilão vai acontecer já no próximo dia 15 de agosto. A modalidade escolhida para esta privatização é a cessão do direito de exploração e gestão. A operação será conduzida via leilão eletrônico e abrange estabelecimentos localizados em várias províncias do país. O presidente do Conselho Administrativo do IGAP, Álvaro Fernão, disse que o objetivo é fazer com que estes hotéis tragam benefícios à economia angolana. Estes 8 hotéis que vão agora à privatização em leilão por prévia qualificação no dia 15 de agosto, foram então os remanescentes dos hotéis que foram a leilão no ano passado. Portanto, estes ficaram fora da adjudicação. Por quê? Porque era uma modalidade de venda, né? E hoje nós estamos a fazer uma ação de exploração e gestão, portanto não precisa comprar, com a opção de compra no futuro, portanto mais flexível, e isto enquadra-se no âmbito do processo que nós temos nesse momento de reativação dos ativos. Sobre quem pode concorrer a este leilão, foi esclarecido que é importante que se tenha experiência comprovada no ramo da hotelaria e um valor monetário perto dos 1.000 milhões de kwanzas. Para a gestão desses hotéis, nós solicitamos que os concorrentes tenham, nos últimos anos, um negócio, um cash flow de cerca de 1.000 milhões de kwanzas, ou seja, tem que ter receita de 1.000 milhões de kwanzas nos últimos 3 anos, que tenham uma capacidade financeira e operacional, ou seja, que tenham experiência comprovada em gestão hoteleira, quer individualmente, quer em consórcio, para garantir então que tenhamos pessoas que saibam o que estão a fazer, que garantam realmente que esses ativos entrem em funcionamento e que tenham o mínimo de robustez financeira para garantir os investimentos que deverão ser feitos e operacionalizar esses ativos. O período de carência destas peças, segundo Álvaro Fernão, vão de 3 a 24 meses, devido ao nível de prontidão destes hotéis. Nós temos hoje hotéis prontos, totalmente apetrechados, precisamos de pôr gás no ar-condicionado e fazer a máquina funcionar, e temos outros que precisamos de alguns investimentos adicionais para fazer funcionar. Portanto, aqueles que estão prontos hoje para abrir e começar a funcionar daqui a 2, 3 semanas, nós estamos a dar um período de carência até 3 meses para poder operacionar esse ativo. Os outros que carecem de um investimento adicional que pode levar algum tempo, esses podem então ir até 24 meses, mas isso vai ser negociado casuisticamente com cada adjudicatário. O modelo de leilão eletrônico vai permitir que investidores privados operem os estabelecimentos por período determinado, mantendo o Estado como proprietário dos imóveis. O procedimento mantém como propriedade do Estado os ativos, exceto nas situações em que o adjudicatário exerce a opção de compra. Portanto, enquanto não exercer a opção de compra e fizer a totalidade do pagamento, os hotéis continuarão a ser propriedade do Estado. Álvaro Fernão fez ainda um ponto de situação do programa de privatizações do Estado na base à taxa de incumprimento. O programa de privatizações tem uma taxa de incumprimento financeiro abaixo do incumprimento da Banca Angolana. Portanto, não estamos fora do padrão, mas temos feito um esforço muito grande na recuperação
financeiro, ou seja, da negociação e recebimento do pagamento dos adjudicatários, e claramente temos dado todo o apoio necessário nos limites institucionais para que os ativos voltem a funcionar nos próximos tempos. O processo enquadra-se no programa de privatização ProPriv, instituído pelo Decreto Presidencial número 250/19 de 5 de agosto, prorrogado pelo Decreto número 78/23 de março. Neste momento, acontece a entrega das candidaturas e as visitas aos ativos para verificação do estado operacional dos hotéis. Este leilão está aberto para nacionais e estrangeiros. A organização da Feira Internacional de Luanda anunciou esta segunda-feira que a 40ª edição do evento, organizada para os dias 22 a 27 deste mês, será histórica. O que se pretende é voltar a unir o melhor do empreendedorismo nacional no âmbito dos 50 anos da independência nacional, numa celebração estratégica do progresso económico e da visão empresarial do país. O evento terá lugar na Zona Económica Especial, na província do Icolibengo. É um espaço privilegiado e de excelência onde negócios se concretizam, contactos se fortalecem e ideias ganham escala. Serão 6 dias de networking de alto nível, acesso direto a investidores, exposição de marcas, líderes e oportunidades que não pode deixar escapar numa iniciativa do governo de Angola promovida pelo Ministério da Indústria e Comércio. E mais de 200 famílias do município do Sacomar, na província do Namibe, beneficiaram de apoio no domínio da formação enquadrada no projeto Matuningue. Os agricultores individuais de 5 cooperativas foram, durante 36 meses, formados em gestão, organização, comercialização, práticas agrícolas, entre outras matérias. Mais de 200 famílias do município do Sacomar, na província do Namibe, beneficiaram de apoio à comercialização, práticas agrícolas, pecuárias e de uso de pastos sustentáveis e resilientes às alterações climáticas. Os resultados são positivos, segundo um dos agricultores. O apoio que recebemos do Fresan é basicamente em termos de formação. Em termos de formação, nós não tínhamos nada, era zero. Mas agora já estamos num nível alto. Cultivávamos de forma empírica e agora já usamos técnicas científicas aprendidas do projeto Matuningue. Os resultados são positivos porque passamos a produzir mais e com qualidade. O secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária diz que os resultados positivos alcançados pelo projeto devem ser replicados em outras regiões. Vamos procurar capitalizar nessas intervenções para criar então um mecanismo de continuidade e até replicar e expandir para outras áreas aqueles exemplos que nós achamos que foram relevantes de facto, deram de facto resultados, podem mudar, podem transformar a vida dos produtores. A embaixadora da União Europeia em Angola faz balanço positivo, dado os resultados alcançados. Positiva, ver mais uma vez testemunhar, porque já é o meu 4º comitê deste projeto Fresan e o último, e portanto testemunhar que realmente o projeto conseguiu atingir os seus objetivos na capacitação, também na formação e dar também alguns aparelhos para poder fazer funcionar e transformar aquilo que sai das lavras. Estamos aqui a falar, obviamente, de uma agricultura de subsistência familiar, portanto, não é de grande, mas agora exatamente o desafio, como a Alice dizia e muito bem, é aumentar a produção. E agora saúde na ordem dos destaques. A amigdalite é uma das infecções comuns nessa época do ano em que o frio se faz sentir com intensidade. A doença caracteriza-se pela inflamação nas amígdalas, portanto uma estrutura presente no fundo da garganta e que pode ser causada pelo consumo excessivo de alimentos frescos, com destaque para bebidas. Trazemos na reportagem a seguir conselhos de prevenção. A amigdalite é uma inflamação das amígdalas que causa inchaço, pus, mau hálito, dor de garganta e até mesmo febre. É uma doença que pode afetar pessoas de qualquer idade
especialmente crianças. Elisano Gonçalves já teve a doença e conta que foi curado pela mãe, que na altura tratava a patologia. E chegas a uma fase da idade e começas a usar muita água fresca. Logo, a pele da tua garganta não está acostumado a esse tipo de clima. Portanto, é um dos princípios, não a única razão, mas é uma das razões que nos faz contrair essa doença. Eu já tive, e na altura lembro, a minha mãe tinha uma boa mão doce, ela arrebentava isso e curava muita gente. E anos depois eu me apercebi, mesmo a minha mãe curando muita gente, não é aconselhável cientificamente, porque pode levar a pessoa à morte. Porque a minha mãe arrebentava, ela tinha muito jeito, nunca falhou. Portanto, mas do ponto de vista científico é uma tesoura. Aquela tesoura aperta e gira. Por isso é que a gente que morre por causa disso. Eu já vi pessoas a morrer, mas a minha mãe nunca matou ninguém. Já Eunice Antônio, que conhece quem convive com a doença, explica que até os filhos dos pacientes também contraíram a enfermidade. Olha, conheço pessoas que convivem sim e infelizmente alguns até passam aos seus filhos, né? É uma doença também que acaba sendo hereditária se não for bem tratada. E nessa fase do cacimbo tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque ao invés de consumirmos coisas frescas, precisamos consumir coisas quentes. Mas quando usamos coisas frescas, podemos causar amigdalite. Causa dor de cabeça, febres, dor de pescoço, mal-estar e até alguns casos, quando está bem avançado, é o mau hálito. Ouvida pela Rede Girassol, Graciana Antônio afirmou que conhece a amigdalite não pelo nome científico, mas por angina. Na verdade, conheço ela como angina. Sei que são pequenos furúnculos que ficam no interior da garganta e causam muitos danos às pessoas. Nessa época, eu opto por tomar muitos chás e também me manter hidratada, bebendo muita água. E no caso daquelas pessoas que, se por acaso se depararem com essa situação, usem analgésicos e chás também. Muito, principalmente aquelas que contêm vitamina C, como a múcua, o limão, a laranja. Legumes como a cenoura também ajudam bastante. No entanto, Hernani Augusto fala do que tem feito para se proteger em época de frio. Dor de garganta, é o primeiro sintoma. E se continuar, né, a consumir coisas frescas, as coisas vão se agravando. Então, temos que tomar uma medida, se agasalhar muito bem, não consumir coisas frescas durante a noite e tomar sempre aquele chá. Tem o chá de camomila, tem principalmente o limão. O limão, gengibre, o chá de alho, que contém muito antibiótico e aquilo se for nos primeiros dias, passa. A professora e fisioterapeuta Ermelinda Gonçalves explicou o que é a amigdalite, seus cuidados e a faixa etária mais afetada. A amigdalite é uma condição caracterizada pela inflamação das amigdalas, consequentemente causada por um vírus ou uma bactéria. Isto acontece quando a via oral não consegue proteger a entrada de bactérias ou então de vírus, o que pode causar então a inflamação das amigdalas ou também chamada de tonsilas palatinas. Manifesta-se pela inflamação da garganta, febre, dor de cabeça, principalmente dor no ouvido. Nós devemos ter em conta o agasalhamento. Evitar banhos com água fresca, beber bastante líquidos, bastante água e também consumir frutas da época. Estamos a falar de limão, estamos a falar de laranja e principalmente ananás. Normalmente acontece na faixa etária de 12 aos 18 anos. Não é muito comum em adultos, né? Mas dos 12 aos 18 anos acontece muito. O melhor da informação no Girassol Jornal, terça-feira. Seguimos para o primeiro intervalo. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso do medicamento Lenacapavir, um antirretroviral de ação prolongada para prevenir a infecção pelo VIH-Sida. Segundo a OMS, trata-se de uma decisão histórica que pode ajudar a reformular a resposta global ao VIH. Em comunicado, a OMS, que publicou hoje novas orientações, refere que o medicamento Lenacapavir oferece uma alternativa altamente eficaz e de ação prolongada aos comprimidos orais diários, de outras opções de ação mais curta, se for administrado na forma de injetável a cada 6 meses, com apenas 2 doses por ano.
representa um passo transformador na proteção das pessoas em risco de infecção pelo vírus da SIDA, particularmente as que enfrentam desafios com a adesão diária, o estigma ou o acesso a cuidados de saúde, acrescenta a Organização das Nações Unidas. E ainda fora de portas, 13 pessoas foram detidas em Espanha na sequência dos ataques anti-imigrantes que marcam o país desde sábado último. Depois de 4 dias de tensões, líderes comunitários marroquinos na cidade espanhola de Torre Pacheco pediram calma numa altura em que os grupos de extrema-direita convocaram protestos anti-imigrantes. Segundo as autoridades, entretanto, mais de 120 oficiais da Guarda Civil foram mobilizados para manter a segurança na cidade. Desde sábado que acontecem distúrbios resultantes de mobilizações contra migrantes na localidade espanhola de Torre Pacheco, na região de Múrcia. E embora a madrugada de hoje tenha sido a mais calma desde o início das tensões, foram detidas mais 3 pessoas. Os últimos detidos são acusados de lançar objetos aos agentes da polícia e mais de 120 pessoas foram identificadas pelas autoridades. Entre as mais de 120 estavam maioritariamente não residentes da região, que se dirigiam à localidade em grupos organizados. As autoridades espanholas salientam que, além das detenções, foram feitas, igualmente, apreensões de vários objetos que podiam ser usados como armas. Os distúrbios e os confrontos entre grupos alegadamente de extrema-direita e residentes em Torre Pacheco, onde 30% da população é composta por migrantes ou pessoas de origem estrangeira, ocorreram nas últimas 4 noites e surgiram depois de um homem de 68 anos da localidade ter sido agredido alegadamente por jovens sem razão, segundo o seu próprio relato. Pelo menos 875 pessoas foram mortas na faixa de Gaza nas últimas 6 semanas, enquanto aguardavam comida em pontos de ajuda, segundo o Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. As mortes ocorreram principalmente perto de locais de ajuda administrados pela Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. Do número, pelo menos 201 mortes foram registadas nas rotas de outros comboios de ajuda. A Fundação Humanitária de Gaza, que distribui pacotes de alimentos no território palestiniano desde o final de maio, negou a informação à agência Reuters e disse que a ONU estava a desinformar, embora se tenha negado a responder a comentários sobre os últimos números. A ONU, por sua vez, sublinha que os dados apresentados são baseados em informações colhidas pelo seu próprio escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, por via de várias fontes confiáveis, incluindo organizações médicas de direitos humanos e humanitárias. E agora desporto na ordem da atualidade. A equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol e alguns funcionários da FAF não recebem salários há 2 meses. A informação foi avançada por uma fonte próxima à Rede Girassol. Os Palancas Negras entram novamente em ação no mês de setembro, diante da seleção da Líbia, a contar para o apuramento ao Mundial de 2026. Para Angola, tudo ainda é possível. Até aí, tudo bem. Mas o cenário levantou-se e, neste momento, Pedro Gonçalves e a sua equipa técnica estão há 2 meses sem salários. O facto deve-se ao atual momento de crise que a Federação Angolana de Futebol vive, depois do presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, ter dito à imprensa sobre os salários em atraso dos funcionários administrativos da FAF. A Rede Girassol entrou em contacto com algumas fontes próximas ao órgão reitor do futebol nacional, revelando mesmo que todos os funcionários estão prestes a somar o 3º mês sem receber salários. O Ghana venceu a Tanzânia por 4-1 na última jornada do Grupo C do CAN feminino. Para o mesmo grupo, a África do Sul goleou o Mali por 4-0. Pois é, o campo de férias serve para ajudar vários jovens em atividades ocupacionais. Conhece agora uma academia que trabalha com mais de 50 atletas de diferentes escalões. A reportagem tem a assinatura do jornalista Anselmo Gaspar.
Hoje vamos conhecer mais que uma academia. Aqui os atletas são preparados para o futuro. Na J-Londa Academy, onde está a decorrer um campo de férias, treina-se a mente e o físico. Acompanhe. Fundada em 2016, a J-Londa Basketball Skills tem como objetivo a preparação técnica individual de atletas para o país e o mundo. Nesta altura que os jovens estão de férias, está a decorrer o campo de treinos, que tem ajudado muitos jovens. O que é que mais lhe motiva a estar aqui na J-Londa Academy? O que mais me motiva a estar aqui na J-Londa Academy é a motivação que o coach dá nos atletas, o preparo físico e mental que o coach nos dá também, a mentoria lá dentro, quando o coach começa a falar sobre Deus. Aprendi a ter força, a ter foco naquilo que fazemos e equilíbrio. O que me motiva aqui na J-Londa é o treinamento duro, a atenção que os coaches nos dão, a garra que eles nos dão para quando chegamos aos jogos nos sairmos bem, para ganharmos mais campeonatos. Os treinadores mostraram-se satisfeitos e falam da grande responsabilidade em lidar com os atletas. Tem muita gente, muitas crianças que vêm de locais diferentes, casas diferentes, com famílias diferentes, países diferentes e cada pessoa com uma mentalidade diferente. É um desafio muito grande e um aprendizado maior. É satisfatório. Por quê? Porque nós contribuímos para o desenvolvimento, é satisfatório para nós. Estamos agora com o cabeça desta academia, com aquele que criou e fundou então a J-Londa Academy, que vai nos dizer como é que tem sido esse desafio. J-Londa, bem-vindo, João Londa, bem-vindo à Rede Girassol. Explica-nos como é que é lidar com a mentoria de várias pessoas, de faixas etárias diferentes, principalmente por treinar também com seniores. Primeiramente eu queria agradecer pelo gesto da Rede Girassol em cá estar. De certa forma isso vai alavancar o nosso trabalho e também prestigiar o nosso trabalho. Lidar com várias facetas tem a envolvência da minha cientificidade por via do professor de educação física que sou. É muito fácil e obviamente outras habilidades que diariamente ou a autocompetência que tem sido desenvolvida no caráter pessoal para poder partilhar com os demais. J-Londa Academy, Campo de Feira 2025, venha fazer parte dessa família de desenvolvimento humano por via do basquetebol. Do desporto para outros assuntos que marcam atualidade nesta terça-feira, a Organização da Mulher Angolana, OMA, em parceria com o Movimento Nacional de Estudantes Universitários, procederam hoje ao lançamento da terceira edição do preparatório gratuito para ingresso no ensino superior, no âmbito do 8º Congresso Ordinário do Braço Feminino do MPLA. Esta iniciativa tem por objetivo ajudar os jovens com poucos recursos financeiros que pretendem dar continuidade aos estudos ou até mesmo ingressar ao ensino superior e encontram dificuldades de vária ordem. E para os pré-candidatos, este gesto é louvável. É de louvar a Deus quando a Organização da Mulher Angolana teve esse pensamento em poder dar esse ato de preparação para os jovens. É muito bom. Não tem possibilidades de continuar os estudos, então é uma grande valia para nós jovens, visto que nós somos a força matriz, né, do país, então nós agradecemos a essa oportunidade. Tal como dizia o autor, o escritor Leonardo Numa Chipepe nas suas obras, disse o seguinte: uma casa sem sonho é um túmulo de vivos. Portanto, eu não quero tornar a minha casa como um túmulo de vivos sem sonhos. Então, estou aqui nesse exato momento para realizar o meu sonho que eu tanto almejo alcançar. E já agora enalteço bastante a iniciativa da associação que dá essa oportunidade tão louvável nessa altura para a juventude angolana. A parceria entre a OMA e o Movimento Nacional de Jovens Universitários tem gerado resultados positivos e, para este ano,
foram mobilizados mais de 100 professores. Várias disciplinas, estamos a falar da disciplina de matemática, estamos a falar a língua portuguesa, estamos a falar a história, estamos a falar biologia, estamos a falar de químicas e física. Há muitos jovens e com grandes potencialidades, mas efetivamente não conseguem dar sequência à sua formação por conta das suas condições financeiras. Nós vamos alcançar o maior número possível, tendo em conta que mobilizamos mais de 100 professores que estão disponíveis para darem formação a vários municípios da nossa cidade. A realizar a terceira edição do curso preparatório de ingresso ao ensino superior, com um impacto positivo nas edições anteriores, onde tivemos, na primeira edição, mais de 2.000 participações, dos quais 85% dos nossos alunos, dos nossos estudantes, tiveram resultados positivos e desta percentagem, mais de 20 obtiveram bolsas de estudo gratuitas em instituições parceiras da OMA. Na segunda edição, o número passou para 3.900 participantes e tivemos a mesma percentagem, mais de 80% de aprovação daqueles que frequentaram os nossos cursos. A docente universitária Canguimbo Ananás pede maior responsabilidade e fiscalização aos discentes. Todo jovem que vai ingressar está proibido de reprovar. Primeiramente, é que do ponto de vista da alimentação, vestuário e não só, os pais têm essa responsabilidade. E a grandeza deles é oferecer ao país bons resultados no fim do ano letivo. E este diálogo tem que ser constante. Eu penso que nós temos é que criar núcleos para fiscalizar quem tem boas notas, porque o indivíduo que não tiver bons resultados tem que ser retirado da bolsa. Por outro lado, Canguimbo Ananás defende mais intervenção dos académicos na busca por soluções dos problemas da sociedade. Nós, enquanto académicos, devemos, na verdade, contribuir para o desenvolvimento local. Há situações que os académicos têm que fazer o levantamento e, naturalmente, em função dos resultados que obter, ter esse contacto também com a governação. Principalmente a nível dos municípios. De que forma é que nós podemos contribuir para a zona rural? Ali onde falta água, ali onde falta luz, ali onde há prostituição, ali onde há droga. Os académicos têm essa obrigatoriedade. O projeto enquadra-se no âmbito do 8º Congresso Ordinário da OMA, em parceria com o Movimento Nacional de Jovens Universitários. O MPLA, partido que sustenta o governo em Angola, promete lançar nos próximos tempos a cartilha do militante. Documento que, segundo o Partido dos Camaradas, deve servir de guia principalmente para os militantes mais jovens. O MPLA vai lançar nos próximos tempos a cartilha do militante. De acordo com o secretário do Biro Político do Comitê Central do MPLA para Organização e Inserção na Sociedade, o documento transversal servirá de guia principalmente para os militantes mais jovens nos vários locais onde se encontram. Gonçalves Mandumba, que falava numa Assembleia de Militantes no Lubango, adiantou que este ano a agenda política do Partido dos Camaradas tem como prioridade a formação ideológica. Este ano a agenda política do nosso partido estabelece que a formação político-ideológica é uma prioridade. É muito importante. Por isso, nos próximos tempos vai sair uma cartilha do militante. Uma cartilha transversal, onde vai falar de tudo um pouco que o militante deve fazer, onde quer que se encontre. Na escola, na cidade, no campo, onde quer que se encontre. As suas responsabilidades, a responsabilidade do partido e a sua atuação. O político destacou igualmente que o seu partido tem como foco a sua cada vez maior inserção na sociedade, tema que considera atual e relacionado com as lideranças e com a empatia. Gonçalves Mandumba apelou aos dirigentes do MPLA a maior disponibilidade para o diálogo com os militantes de base e com a população. É preciso que os dirigentes do MPLA a todos os níveis estejam disponíveis para dialogar, para falar, para ouvir os seus militantes, os seus colegas e a população. Não pode ser um bicho de 7 cabeças falar com os dirigentes. Não, camaradas dirigentes, vocês que estão nos a representar na governação, têm que ser de fácil acesso e comunicação
pela população. O dirigente político enfatizou que o MPLA, como partido no poder, não está a trabalhar apenas com foco nas próximas eleições, mas sim para resolver os problemas da população. Portanto, o MPLA não estamos a trabalhar por causa de 2027. Estamos a trabalhar para resolver os problemas da população. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. É essa grande diferença que é preciso, de vez em quando, lembrar. Vamos sentindo, cada vez que há um grande movimento do partido, os nossos detratores ligam logo com 2027. Antes disso, temos que resolver os problemas. É o Girassol Jornal. Mais um intervalo a seguir. Até já. E voltamos a informar outra vez. Boa noite. Na Assembleia Nacional, as atenções estiveram nesta terça-feira centradas em reflexões em torno da juventude e oportunidades de carreira junto das organizações multilaterais. E foi defendida na ocasião a necessidade de mais aposta na capacitação dos jovens, de modo a acelerar o seu ingresso nas organizações multilaterais de referência internacional. A Casa das Leis acolheu esta terça-feira um workshop direcionado à juventude angolana. O evento reuniu estudantes de várias instituições de ensino locais, onde foram partilhadas informações sobre oportunidades de carreira junto de organizações multilaterais. O participante Benedito Augusto manifestou-se satisfeito com a interação direta com os pré-eleitores e expressou o desejo de ver realizada uma feira de empregabilidade. A iniciativa é boa da Academia Parlamentar, organizar um workshop como esse, unir vários estudantes e é gratificante, é mesmo gratificante conectar os estudantes com pessoas que estão familiarizadas com a matéria, que são deputados, alguns que estão no nosso país, exercendo suas funções, outros que por licença estão a exercer funções nas demais províncias. Temos exemplo de uma deputada que está na RDC, então é bastante gratificante e nós esperamos que a Academia Parlamentar daqui para frente possa criar uma feira de empregabilidade para que essas empresas ou os representantes dessas mesmas empresas possam ter mais contato com nós, jovens. O estudante de Direito referiu sentir-se motivado após ouvir os testemunhos e experiências dos oradores. E a presença deles em algumas organizações são bastante gratificantes para nós como jovens, porque outrora somos estudantes neste preciso momento, mas nós conseguimos olhar para além fronteiras de que existem angolanos, existem fontes de inspirações para nós e que não podemos nos limitar apenas aqui no nosso país, nós podemos ir além fronteira, demonstrar tudo aquilo que nós aprendemos. Dentro de anos pretendo ingressar para uma e um dos conselhos que eles deixaram foi um investimento nas línguas e também em formações. Então saio daqui consciente de que se eu queira ingressar numa dessas organizações, tenho que ter domínio de algumas línguas e também estar bem preparado e capacitado para tal. O primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, considera positivo o facto de haver quadros angolanos inseridos em organizações multilaterais. Como disse, as organizações internacionais, sobretudo também as multilaterais, têm esse papel de poder, nos grandes palcos, discutir a questão do desenvolvimento econômico, a questão de novas oportunidades, portanto, a própria afirmação da juventude, a questão digital, hoje a inteligência artificial, um dos grandes temas também que está em debate, e por via dessas organizações internacionais nós podemos sempre buscar know-how e buscar conhecimento, experiência, para depois aplicar à luz da nossa realidade local. Portanto, é importante e é urgente que nós, jovens angolanos, possamos estar presentes nessas organizações internacionais. Para Justino Capapinha, ações como esta devem ser replicadas em todo o país. Ali onde tiver um jovem, é necessário a gente passar essa mensagem, é necessário a gente continuar a debater sobre a importância de termos, como disse, assento nessas organizações multilaterais, por um lado pelo peso que têm, mas também e sobretudo por este vasto leque de oportunidades que podem sempre ajudar no desenvolvimento sustentável do nosso país. Um dos pré-eleitores, secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, destacou o crescente interesse dos quadros angolanos em integrarem nas organizações multilaterais. Nos últimos anos, observamos o interesse crescente dos cidadãos nacionais concorrerem aos postos internacionais
mas a dificuldade reside no facto de empreenderem diligências individuais sem informar as autoridades ou solicitar o seu apoio para conseguir ingressar no quadro de carreira do funcionalismo público internacional. Além disso, o modelo de recrutamento da ONU apresenta algumas barreiras para o recrutamento de quadros nacionais. As principais barreiras estão relacionadas com o processo de recrutamento baseado no modelo anglo-saxônico, longo processo de recrutamento, tendência de recrutamento de pessoas com experiência de trabalho na ONU. O Girassol Debate desta segunda-feira refletiu sobre os caminhos e desafios para os novos empreendedores, com foco na inovação, criação de empregos e dinamização da economia. Confira o resumo do painel na reportagem a seguir com a Susana Aslo. A empresa passa por derrubar vários desafios, entre eles o volume de documento exigido. Áurea Machado, empreendedora no setor da cinecultura há 18 anos, sublinha ser essa a razão de muitas empresas funcionarem na ilegalidade. Um problema também que pode ser resolvido com a melhoria do sistema informático, segundo o presidente da Associação das Organizações e Entidades de Investimento, Abdu Sachiepo. Criar empresa parece fácil. A gente, quando está a falar, parece basta ir ao guichê único, né? E a gente sai de lá com a empresa criada. Ou seja, a ponta do iceberg dos documentos, porque quando a gente abre a porta, por exemplo, para um restaurante, nós temos mais de 18 documentos. Eu acho que isso é muito complicado, ou seja, mesmo para os novos empreendedores, para a gente tentar que outras pessoas entrem, deve existir uma forma de diminuir esses documentos, que são bastante, são onerosos, são altos demais e a maior parte deles são anuais. A gente tem que renová-los anualmente. Ainda há muita burocracia para se tratar de documentos, ainda há muitos documentos desnecessários para abrir uma empresa. Por isso é que às vezes temos muitas empresas a operarem no ramo da ilegalidade. Hoje em dia temos algumas ferramentas como Simplifica e outros que têm reduzido. Alguns. E nós temos que apresentar o problema, como ele é, porque estamos aqui a falar para o público. Mas o problema não está muito identificado? Não, o problema está identificado, mas há necessidade de melhoria em quê? Por exemplo, a nível do sistema informático, há uma certa morosidade, mas comparando com outras realidades de outros países, ainda é mais fácil abrir uma empresa em Angola do que em outras partes. As licenças são apontadas como calcanhar de Aquiles de quem pretende empreender. Para eu abrir uma fazenda, quais são os documentos? O INAPEN tem lá tudo. Se para eu abrir um salão, quais são os documentos? Porque não são só os documentos obrigatórios, depois temos as licenças. Essas parece que vão surgindo de tempo em tempo, tem sempre novas licenças para operar. Para tu teres uma noção, num país onde ainda falha a energia, nós temos que ter licença sobre grupo girador, sobre exploração de girador. Nós ainda temos que ter isso. Eu acho que é tão óbvio, não é? Que precisamos do girador, é tão óbvio que eu acho que é uma licença ou devia ser definitiva, porque ela é anual, tu todos os anos tens que ir lá renovar, ou seja, torna o processo de abertura de empresa e de atrair novos investidores ou novos empreendedores, torna um processo moroso, dificulta bastante. Quero uma licença de exploração mineira. Vou ter que me dirigir ao Ministério do Recursos Naturais, Petróleo, se eu quiser uma licença agrícola. Então, isso depende da sensibilidade do setor. Agora, a Constituição por si, eu acho que já não é tão difícil criar a empresa, mas o processo do licenciamento, isso é outra luta que depende do setor para setor. Ainda estamos a estudar. Hoje, efetivamente, o INAPEM, junto com o Guichê Único, tem estado a articular, porque apoiar as MPMEs tem que trabalhar diretamente com outros parceiros estratégicos, como a AGT, como o Guichê Único de Empresa e outras instituições, efetivamente, que emitem licenças para, efetivamente, facilitar o ambiente de negócio. Existiu, sim, no país, por uma questão de controle, facilidade e conhecimento das áreas de atuação, um conjunto burocrático para efetivamente acesso às licenças. Hoje tem estado a criar um conjunto também de estratégia para desburocratizar o acesso às licenças. Entretanto, a AGT e o INAPEM garantem estar a desenvolver projetos estruturantes de aproximação aos empreendedores. Entende-se que o processo de potenciação de receitas e maior proximidade
entre a Administração Geral Tributária e o contribuinte versa sobre maior comodidade no processo de liquidação e pagamento de impostos. Desde o ano 2011, que a Administração Geral Tributária tem feito um conjunto de investimento forte para simplificar este processo. É o Gabinete de Apoio ao Empreendedor Local que vai municipalizar os serviços do INAPEM, que significa, diariamente o INAPEM tem estado a construir instrumentos para estar mais próximo do empreendedor. Quando nós falamos do caminho que os empreendedores devem seguir agora, um desses caminhos é começar a criar a cultura empreendedora, permitir que os empreendedores vão à busca de informação antes de darem o passo de constituição da empresa. Ainda está em falta essa literacia, este comportamento de pesquisa, esse comportamento de visita. Nós, no INAPEM, esperamos efetivamente que os empreendedores, empresários, e nós divulgamos isso com vários programas de acesso ao município sobre empreendedorismo, mas também esperamos que os empreendedores conscientes procurem o INAPEM e encontrarão este apoio. Resiliência e criatividade definem os novos empreendedores do mercado angolano que decidem, através desta saída da empregabilidade, impulsionar a economia e buscar o desenvolvimento sustentável. E assim está cumprida a missão nesta terça-feira. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.